apresentar um trabalho que, na verdade, já falei em outros encontros, né, na UFAL, na UNB, mas eu resolvi apresentá-lo porque, recentemente, até mês passado e semana passada, foram aceitos ainda artigos referentes a essa temática, né? Esses trabalhos são em colaboração com, está até aí no final desse primeiro slide, com os professores Eudes de Lima, também da UFCG, campus Cajazeiras, e o professor Gervásio Colares, da UFC, né? Só um detalhe, Eudes foi, na verdade, essa temática foi abordada na tese dele, tese de doutorado, foi meu orientando, e o professor Gervásio foi meu orientador de doutorado, então tem uma ordem aí de crescimento, né? Então, vou falar hoje sobre estimativas de altura e topologia no infinito de hipersuperfícies imersas numa classe de produtos Warped. Está aqui um sumário, né? Primeiro apresentar os objetivos, a configuração que nós vamos trabalhar e apresentar estimativas de altura e teoremas do tipo semi-espaço, né? Que são teoremas de não existência em certas regiões, né, dos ambientes que a gente vai trabalhar, que também podem ser vistos como obstruções topológicas para a existência, né, da classe de hipersuperfície que a gente vai trabalhar, certo? Que a gente vai estudar. E esses resultados, tanto no âmbito riemanniano quanto no âmbito lorentziano. E, por último, apresentar os artigos principais vinculados aos resultados que nós vamos expor aqui. Então, quais são os objetivos? Primeiro, apresentar estimativas de altura referentes a hipersuperfícies compactas, imersas numa classe, né, de produtos Warped, que tem essa configuração. Esse epsilon representa um sinal, ele é positivo no contexto riemanniano e é negativo quando você está trabalhando com o ambiente lorentziano. Rho é a função Warped, que vai fazer uma torção da métrica de M, chamada fibra, né? Pelo menos na nomenclatura que a gente adota, às vezes há inversão, né? Mas na nossa nomenclatura, R é a base e M, que é uma variedade riemanniana, vai desempenhar o papel de fibra. E essa Rho, a função Warped, ela vai estar distorcendo, ela está definida em R, né? E ela vai estar distorcendo a métrica da fibra M, certo? Então, as nossas hipersuperfícies compactas são imersas nesse tipo de ambiente e tem um bordo contido num slice do ambiente, que é simplesmente um nível desse produto, né? Para um T fixado, você tem uma cópia homotética de M, que é um slice. E as hipersuperfícies que nós vamos investigar sobre a altura delas são do tipo Van Garten linear, no sentido de que as suas curvaturas de ordem, na verdade, uma certa quantidade, né, de curvaturas de ordem superior vão estar linearmente relacionadas, né? Isso estende a ideia da superfície de Van Garten no R3, né, quando as curvaturas principais satisfazem uma certa equação, né? E aqui seria tipo uma equação linear. E, além disso, né, uma segunda parte da apresentação diz respeito a resultados do tipo semi-espaço. E, para tal, nós vamos utilizar como ferramenta analítica uma versão adequada do princípio de Montreal para operadores diferenciais do tipo traço, né? E, como eu já tinha mencionado, esses resultados podem ser interpretados como obstruções topológicas para a existência de hipersuperfície do tipo Van Garten linear completa em certos semi-espaços verticais, digamos assim, do nosso ambiente, do nosso produto Warped. Mas, antes de mais nada, gostaria de apresentar uma primeira figura, que ela é a motivação, diz respeito a um resultado clássico do Heinz, de 1969, e ela é a motivação para estabelecer os resultados que nós vamos
né, apresentar aqui estimativa de altura, você considera, então, apesar de eu ter posto aqui uma hipersuperfície dimensional imersa no Rn mais 1, mas, na verdade, o resultado clássico do Heinz é no R3 mesmo. Então, considere aqui uma superfície, que é um gráfico, tendo curvatura média constante positiva, e o bordo desse gráfico está contido no plano π do R3. Né? Então, para cada ponto desse gráfico, eu tenho a sua altura em relação a esse plano π, certo? Então, Heitz provou que nessa configuração, a altura não pode passar do inverso da curvatura média, no máximo 1 sobre a curvatura média. E esse valor é sharp, é ótimo, no sentido de que se você trabalha com hemisfério, né, um hemisfério superior, esfera euclidiana, ela é realizada. Né? Então, realmente, esse é o resultado que motiva essa linha de investigação. Né? E no sentido de apresentar ou reapresentar esse resultado do Heinz, né, no nosso contexto, vamos agora apresentar alguns preliminares. Né? Vamos considerar, né, M uma variedade riemanniana conexa, ρ uma função suave. Então, nós vamos considerar esse produto Orpez semi-riemanniano, no sentido de que ele pode ser riemanniano, epsilon igual a mais 1, ou lorentziano, o epsilon negativo. Topologicamente, você está com a variedade de produtos, só que a sua métrica é essa daqui, essa métrica Orpez, certo? Veja que a função ρ, ela está fazendo uma distorção na métrica da M, né? À medida que você vai evoluindo com o parâmetro T. Né? E, bem, que eu já falei, no contexto lorentziano, você tem uma nomenclatura para esses tipos de produtos Orped, eles são chamados de espaços-tempos de Robertson-Walker generalizados. Né? O espaço clássico de Robertson-Walker é, no caso, tridimensional, né? N igual a... o N é 3, né? Ele é de dimensão 4, né? Que ele funciona como modelo cosmológico. Né? E M teria curvatura constante. Né? Mas essa nomenclatura aborda essa configuração mais geral. Né? E vamos considerar a sigma N orientada, uma hipersuperfície riemanniana orientada. Né? Vale aqui um adendo, né, de que no contexto lorentziano, devido a uma noção que se tem de orientação temporal do ambiente, né, se você automaticamente ganha a orientação da tua hipersuperfície riemanniana, certo? Bem, N vai denotar para a gente a orientação dessa hipersuperfície e, no caso lorentziano, ela vai ser denominada de aplicação de Gauss apontando para o futuro, no sentido de que N vezes ΔT, né, que é o campo tangente unitário à reta, né, é menor ou igual do que menos 1. O fato de que N vai estar no mesmo cone temporal do ΔT, que estabelece uma orientação temporal para o ambiente, mas isso é um jargão utilizado na configuração lorentziana, certo? Essa quantidade, no caso lorentziano, vai representar um cosseno hiperbólico, mas já a gente, a menos de sinal, né? A gente fala sobre isso. Então, nesse contexto, você tem um operador de Van Garten definido do modo usual, né? Considerando as curvaturas principais desse operador, né? O espectro desse operador, nós vamos denotar por SR o Résimo polinômio simétrico elementar avaliado nessas curvaturas principais, explicitamente ele está aqui, e a partir, né, do SR, você tomando uma média, você define a noção da Résima curvatura média, né, que é uma curvatura de ordem superior, de ordem R. Né? Em particular, R igual a 1 significa que você está com a curvatura média. Veja que esse sinal epsilon aqui, ele aparece no contexto lorentziano.
né? No caso de R ímpar, que são medidas extrínsecas, né, de curvatura. R par, você sempre tem um sinal positivo, que são medidas intrínsecas, né? Por exemplo, H2 está vinculado à curvatura escalar, só para fazer menção, certo? Bem, um próximo passo agora é definir as chamadas transformações de Newton, polinômios de Newton, que indutivamente, né? Essa é a forma indutiva de defini-los, mas você vê claramente que eles são polinômios no operador de Van Garten, da hipersuperfície, certo? Eles têm essa propriedade básica aqui, que o traço deles é dado por um múltiplo aqui da curvatura de ordem correspondente, né? Esse fato aqui é básico, mas é importante até para a aplicação do princípio de Young-Morial, que nós vamos utilizar a posteriori, né? E associado, vinculado às transformações de Newton, você tem esses operadores LR, que são operadores diferenciais de segunda ordem, né? São operadores tipo traço, né? E, em particular, você pode vê-los como extensões do Laplaciano, né? L0 é exatamente o Laplaciano, que é sempre elíptico, tem a forma divergente, mas, em geral, né, para R maior ou igual do que 1, você não tem essa garantia, né? Isso fica claro a partir dessa identidade que você deduz, que você vê que, por exemplo, a partir dela, você vai ter a elipticidade desse operador LR somente se o PR é positivo definido, né? E você vai poder expressá-lo na forma divergente se a transformação de Newton correspondente for livre de divergência, né? Bem, no contexto das curvaturas de ordem superior, você tem duas desigualdades bem importantes, né, que são essenciais para as contas que nós desenvolvemos, para chegar nos nossos resultados, que são as desigualdades de Newton, né, o item A, e as desigualdades de Garden. Veja que, para garantir a validade delas, a gente exige a existência de um ponto elíptico. Depois vai aparecer aí no slide, mas é um ponto onde você tem um sinal estrito nas curvaturas principais, ou positivo, no caso riemanniano, e negativo, por convenção, no caso lorentziano, né? E, além disso, você exige também a positividade da curvatura de ordem R mais 1, certo? E aí nós temos um critério de elipticidade para o operador LR, né? No caso R igual a 1, você tem um resultado com a hipótese a menos, você não precisa da existência do ponto elíptico, mas para não sobrecarregar, eu só trouxe esse mais geral, né? Que, tendo a existência de um ponto elíptico, né? Você garante uma escolha apropriada de orientação, no caso dos índices ímpares, né? E também, supondo HR mais 1 positivo, né? Na tua hipersuperfície, você garante que, para cá, variando de 1 a R, você tem que os operadores LK são elípticos, ou equivalentemente que os PK são positivos definidos, certo? E, como eu já tinha mencionado, você tem essa noção de ponto elíptico, né? Que está sendo utilizada para obter esses resultados, tá bom? Então, nesse contexto das imersões no produto ORPER, você tem, já vou trazer até uma segunda figura, para ficar mais clara a definição dessas duas funções que vão estar atreladas à nossa hipersuperfície, né? Primeiro é a função altura, que estende exatamente aquela noção de altura em relação a um plano, né, do R3, e a função ângulo, né, que pode ser um ângulo no sentido euclidiano, digamos assim, ou um ângulo hiperbólico, né, dependendo se você está com a configuração riemanniana ou lorentziana, certo? Né? E com essas duas funções você estabelece uma relação trigonométrica, uma relação fundamental,
né? Pode ser trigonometria hiperbólica, né? No caso lorentziano, né? Dela decorre que o módulo da função ângulo é menor ou igual do que 1, no contexto riemanniano, né? Porque ele pode ser visto como um cosseno, ou pode ser visto como um cosseno hiperbólico, no caso lorentziano, e aí o módulo é maior ou igual do que 1, tá certo? Então, só para ressaltar a configuração que a gente está trabalhando agora, né? Veja que eu já estou enquadrando a reprodução, né, do resultado de Heinz no nosso contexto. Você tem agora uma hipersuperfície compacta com um bordo contido no slice, né, que o teto está fixado. Então, você tem uma cópia homotética do M, certo? Da fibra M, e dado um ponto qualquer da tua hipersuperfície, você tem aqui uma cópia do ΔT, que é o tangente unitário, na direção da reta, e você tem um normal à tua superfície, né? Então, você define... Esse desenho está mais na configuração riemanniana, né? Porque a configuração lorentziana é um ângulo hiperbólico. Mas, enfim, está aqui a função θ e está aqui a função altura, que é a altura em relação à reta, né? Você projeta ortogonalmente na reta, né? Então, só reforçando, o nosso primeiro objetivo é tentar reproduzir, tentar recuperar o resultado do Heinz nessa configuração, né? Então, para isso, vão ser essenciais fórmulas envolvendo o LR atuando tanto na função altura, como também na função altura composta com a primitiva da função warp, essa sigma que representa uma primitiva da ρ, certo? Como também dos LRs atuando, agindo, né, digamos assim, no múltiplo da função ângulo, né? Essa multiplicidade é dada pela própria função warp, certo? Então, você tem essas duas fórmulas, vale ressaltar que elas foram deduzidas em 2007, no caso lorentziano, né? Por Alias e Colares, e a posteriori, 2013, no caso riemanniano, por Alias Impera Rigoli. Ok? E agora sim, nós vamos também estabelecer o conceito do objeto que nós vamos estudar, por exemplo, estudar a estimativa de altura, que ele é uma extensão exatamente do caso de uma hipersuperfície com curvatura média constante, ou até uma curvatura de ordem superior constante, que são as chamadas RS Van Garten linear, né? Significa dizer que vão existir constantes não negativas, BR TBS aqui, por convenção, R menor ou igual do que S, e por você somar uma unidade nesse índice, né, o S pode chegar no máximo ao valor N-1, certo? Então, você diz que uma hipersuperfície é do tipo RS Van Garten linear, quando existem essas constantes não negativas, com pelo menos um deles sendo positivo, tal que essa equação, essa condição é satisfeita, onde D é uma constante real, certo? Que vai estar vinculada naturalmente a esse nosso objeto. Vale ressaltar que, no caso, R igual a S, você tem exatamente as hipersuperfícies com HR mais um constante. Né? Por exemplo, no caso 0, 0, né? Ambos podem ser zero. Você tem, né, se você considera que R igual a zero, você tem a curvatura H1, né? Então, você pode olhar esse objeto como uma extensão natural das hipersuperfícies com curvatura média constante, né? Curvatura HR constante, que é a situação mais geral. E aí, como eu tinha ressaltado, no que segue, a gente vai fazer menção, se você está com a RS Van Garten linear, então, automaticamente, você tem essa constante D, ela vai aparecer nos resultados, né? Vale ressaltar agora, né, até de maneira mais precisa, o resultado do Heinz, que a gente está perseguindo, né, no sentido de estendê-lo para essa nossa configuração, e também vale destacar resultados nessa linha, que foram motivados pelo trabalho do Kuzner, Mix, Solomon, né, fizeram um estudo de
análogo de estimativa de altura, no caso, curvatura média constante, no espaço hiperbólico tridimensional. Depois vem um trabalho de 93, onde o Rosenberg já estendeu para formas espaciais os resultados desses dois artigos anteriores para o caso HR constante, curvatura de ordem superior constante, e no final das contas é a técnica do Rosenberg que a gente se inspira para obter os nossos resultados, que a gente tenta reproduzir com as devidas adequações, e que no final das contas ele também já tinha adaptado junto com Cheng, nesse artigo de 2005, para reobter os resultados que antes foi obtido por ele em formas espaciais no contexto de produtos simples desse tipo, né, que são casos particulares da configuração, né, que a gente vai trabalhar. Vale ressaltar ainda trabalhos que têm estimativas de altura em produtos Warper, no caso de Alias e Dyson, mas trabalhando ainda com curvatura média constante, né? E depois uma do Alias e obtido por Garcia Martins, Pera e Rigoli, né? Trabalhura HK ou HR constante em produtos Warper, nos produtos Warper que a gente vai apresentar nossos resultados, certo? Só que eles trabalham especificamente com os produtos Warper, que são chamados do tipo psíquico, que nós vamos explicitar, né? Já. E também vale a pena mencionar esse trabalho mais recente, de estimativa de altura, só que trabalhando ainda com certo? Numa classe mais geral, quando comparado, né, a esse trabalho em Pera e Rigoli, né, de produtos Warper. Ainda para apresentar o enunciado da nossa primeira estimativa de altura, a gente precisa dessa condição, que se chama condição de convergência, quando você está no âmbito ano, mas aqui você pode interpretar como uma restrição de curvatura, porque é de fato, né, da fibra do teu ambiente, do teu espaço ambiente, teu produto Warper, em termos da própria função Warper, né? Ok? E vale ressaltar também, por conta do tempo, eu também não trouxe esse detalhamento, mas, no caso, as formas espaciais, elas apresentam um modelo Warper e elas satisfazem, até ocorrendo a igualdade, elas vão satisfazer essa restrição de curvatura. Então, essa restrição de curvatura é bem satisfatória assumi-la, porque, em particular, você vai estar englobando as formas espaciais. Além disso, o que nos conforta em assumir essa restrição de curvatura é também que ela já vem sido utilizada em vários trabalhos, e aqui a gente elenca alguns deles, né? Esses três últimos, começando do Montiel, né, que foi um precursor no âmbito riemanniano da utilização desse tipo de restrição de curvatura, eles trabalham, no lugar da curvatura seccional da M, né, eles trabalham com a restrição envolvendo a curvatura de Ritz, né, que seria uma restrição mais fraca, né? Bem, finalmente a gente está em condições de apresentar um primeiro resultado, né? Dada a configuração que a gente tinha apresentado até na última figura, nosso produto Warper, vamos assumir a condição que foi mencionada agora há pouco, aquela restrição de curvatura da M, né? Vamos assumir que a função Warper é não decrescente, né? São necessidades mediante a técnica que vai ser empregada, né? E nesse tipo de ambiente, você então está com a sigma N, né? Uma hipersuperfície Van Garten linear, esse two-side você pode interpretar como sendo orientada, né? Tendo uma curvatura de ordem S+1 positiva, certo? E o bordo contido no slice, ok? E, além disso,
a gente supõe que o D, que é a constante vinculada ao próprio conceito, né, de ser RS Van Garten linear, é maior ou igual do que essa quantidade, né? Depois eu ressalto por que essa restrição. Mas, em particular, por exemplo, se você está com um produto simples, né, que o ρ é constante, você pode pensar constante igual a 1, né? Eu estou pedindo que o D seja não negativo, né? Não é nada demais. Mas, além disso, também a gente vai supor que a curvatura média, né, a função curvatura média, né, aqui não é constante, ela é maior ou igual do que o máximo dessa potência, né, do módulo da curvatura de ordem R mais 1, e no caso, S maior ou igual do que 2, nós vamos também supor a existência de um ponto elíptico, né? Então, finalmente, se a função ângulo não muda de sinal, nós obtemos essa estimativa implícita de altura, né? Implícita no sentido de que aqui eu estou avaliando a função warp no máximo da função altura, né? Certo? Então, é uma maneira implícita de estimar a altura, né? Ela tem que estar contida nessa faixa, né? Nesse slab, né? Então, no máximo, ela tem essa quantidade como altura. Certo? Vale ressaltar que quando R igual a S, né, que é o caso HR constante, essa hipótese, essa penúltima hipótese, né, a última seria, digamos assim, a função ângulo não mudar de sinal. Essa penúltima hipótese automaticamente é satisfeita, já que a gente está assumindo esse sinal positivo na curvatura, né, HS mais 1, então você tem esse corolário, né, onde você consegue, né, no caso, HS mais 1, constante positivo, você consegue retirar uma das hipóteses, né? E é natural até comparar esse corolário, e vamos fazê-lo, né, com os resultados que já estavam provados antes desse nosso trabalho, envolvendo curvatura de ordem superior constante. E a gente vai ver que esse nosso resultado ele é um refinamento do que se já tinha. Então, vamos apresentar aqui um esquema, né, um resumo da prova, e o primeiro passo é garantir que dentro dessa nossa configuração, e para isso a gente usa o princípio da tangência, envolve as curvaturas de ordem superior, e está aqui a referência, um artigo do Fontenelle de Silva, né, do Illinois de 2001, dentro da nossa configuração, a gente aplica esse princípio da tangência, e é nesse momento que entra essa restrição aqui, né? Aliás, me desculpe, que entra essa restrição aqui no D, certo? Né? Para garantir que a altura é maior ou igual do que T0, né? Lembra que T0 é o nível no qual o bordo de sigma está contido. Então, sendo P0 agora um ponto interior, onde a altura atinge o máximo, né, das fórmulas, considerando R igual a zero, né, que você recupera o Laplaciano, você obtém essas desigualdades. Aqui a gente já... É porque eu não quero ficar voltando o tempo todo, mas você tem um termo adicional envolvendo a derivada, né, da função ORP, e você usa aqui que ela é não decrescente para ganhar essa desigualdade, certo? E daí, automaticamente, né, como o H1 na nossa configuração é positivo, né, nós temos que a função θ ela vai ser menor ou igual do que zero. E aí, reproduzindo, né, a técnica de Rosenberg, trabalho que nós mencionamos mais no começo, nós definimos essa função φ, trabalhando com uma constante que vai ser definida já, de modo adequado para a técnica fluir, multiplicando aqui uma primitiva da função ORP, né, composta com altura, mais essa θ tilde, né?
essa função que é múltipla da função ângulo. Ok? E, bem, novamente, aplicando as fórmulas dos LRs, só que agora, para essa função φ, tem essencialmente uma combinação da função ângulo com a função altura, então você chega nessa fórmula, certo? E, essencialmente, o que a gente vai fazer agora, fazer uso até da própria elipticidade desses operadores LK, vai ser garantir um sinal para todos esses fatores, a partir do segundo. Esse primeiro, depois vai ser trabalhado utilizando-se a hipótese de CRS Van Garten linear, né? Porque, no final das contas, não é um LK específico que a gente vai trabalhar, e sim uma combinação desses operadores para definir um novo operador elíptico, certo? Mas, antes de mais nada, a gente precisa ganhar um sinal por esses fatores a partir do segundo, né? E, bem, no caso aqui desse terceiro termo, lembra que a gente já verificou que a θ é negativa, né? Então, com esse sinal menos, ou a θ é não positiva, né? Menor ou igual do que zero. Então, com esse sinal menos, né? Menos θ é maior ou igual do que zero. Então, num primeiro passo, a gente verifica que toda essa expressão, e para isso vai entrar as desigualdades de Newton, né? Ela é não negativa. E isso, se você tomar, agora sim, é feita a escolha do C. O C vai ser o mínimo da curvatura H1, né? Mínimo tomado em sigma. Então, com essa escolha de C, a gente já ganha um sinal para essa terceira parcela. Para também não ficar muito chato, mas você utiliza as desigualdades de Garden, juntamente com o cálculo mesmo dessa expressão, que é um quadrado de uma área, né? E, juntamente, eu não explicitei aqui, mas nesse momento é que está sendo trabalhado a condição, o controle de curvatura, a restrição de curvatura, né, na curvatura seccional da M. Então, juntando, essencialmente, desigualdade, né, e até para fazer uso das desigualdades de Garden, né, a nossa configuração garante a positividade desses PKs, né, K variando de 1 até S, né? Você tem um ponto elíptico, você tem um HS mais um positivo, tá certo? Então, com a positividade desses PKs, a restrição de curvatura que a gente está assumindo, você acaba ganhando S estimativa, né, considerando essa constante C, e trabalhando um pouquinho mais com o traço do PK, né, você consegue, então, verificar o sinal de outra parcela, né, da penúltima parcela, salvo me engano, vou voltar aqui, isso. Né? Na verdade, você já está juntando essas duas, as últimas, você já garante o sinal. Certo? Ok? E acho que eu também passei um pouquinho, né, um tanto técnica, mas, enfim, você também ganha um sinal dessa segunda parcela, né? Nesse momento também está sendo usada a hipótese no H1 que a gente colocou, né, de ser maior ou igual do que o máximo daquela potência do HR mais 1. Você também ganha um sinal nessa segunda parcela. Veja que também estamos usando o fato da ρ ser não decrescente, né? Essa derivada ser não negativa. Ok? E, no final das contas, juntando todos os sinais que foram, né, obtidos, você garante que o LK aplicado na função φ, ela é estimada, essa quantidade é estimada por baixo, né, por esse fator. E isso vai nos definir esse operador L, que é uma combinação linear dos LKs e, portanto, elíptico, né, onde ele vai se encaixar perfeitamente no objeto nosso de estudo, nossa hipersuperfície. Então, avaliado, atuando na função φ, você garante que esse sinal não negativo. E como ele é elíptico,
você está em condição ao princípio de máximo fraco, né? Para garantir que ele vai atingir o máximo no bordo, certo? E, por outro lado, a definição dele, né, você tem essa estimativa aqui também, né? Simplesmente você minorou a função ângulo por -1, certo? Ok? Bem, e então, de 9, dessa desigualdade 9, você chega nessa desigualdade 10. E aqui você ganha a ρ avaliada no máximo. Por outro lado, usando novamente que a ρ é não decrescente, né? Já foi usada em alguns momentos, essa hipótese está sendo muito importante, juntamente com o teorema do valor médio derivada, no caso aqui da sigma, né? Lembrando que a derivada da sigma é a própria ρ, né? Você chega nessa outra estimativa 11. E combinando as duas desigualdades, 10 e 11, né? Você consegue a nossa, como H é maior ou igual do que T0, né? Já foi provado isso já no comecinho da demonstração, via princípio da tangência, né? Você chega, então, nessa estimativa, certo? E aí nós concluímos a prova do nosso resultado. A tecnologia no trabalho de Tashiro, um trabalho clássico de Tashiro, quando a função ORP, sendo a exponencial ou a função cosseno hiperbólica, esses modelos de produto ORP são chamados de hiperbólicos. A motivação disso é que admite dois tipos de modelo, né? Mas abstrata, você tem uma liberdade para essa fibra M, certo? E quando você aplica o nosso resultado anterior, não como corolário, mas reproduz a técnica, né? Você passa, né? O que foi ativa explícita da altura, né? Certo? Explicitamente você está estimando agora a altura, a configuração é análoga, certo? Você limpa um pouco mais as hipóteses, porque você está trabalhando com a exponencial, certo? Por exemplo, aqui, né, naquela condição do controle de D, você está só controlando, pressupondo o D controlado por baixo pela soma dessas quantidades, que são não negativas, né? E, enfim, você chega até essa estimativa em termos da curvatura média, né? E a primeira observação que a gente faz é que, bem, aqui tem um esquema da prova, mas segue o mesmo espírito e devido a omitir, mas quando você compara com o resultado prévio, né, obtido em produtos pseudo-hiperbólicos, no paper de Garcia Martins e Pérez Rigo, você vê que essa é a estimativa que eles obtiveram de altura, certo? E eles estavam trabalhando com a curvatura HK constante, no caso aqui seria H constante. Então, quando você compara o nosso resultado, a nossa estimativa, né, com a estimativa desse trabalho aqui, você vê que nossa, é um refinamento da deles, certo? E a mesma coisa, situação análoga com outro possível formato de um espaço pseudo-hiperbólico. Você reproduz empregada no teorema 1 e ganha uma estimativa explícita, né, em termos da curvatura média, né? Estimativa dada em termos explícitos da média. Os passos são análogos, a demonstração, e, novamente, quando você compara com os resultados desse artigo, você vê que a nossa responde a um refinamento,
do que se tinha antes provado, certo? Bem, você pode revisitar o Teorema 1 no contexto de produto simples, a técnica também é similar, e você estimativas, né? No caso, novamente, você tem uma hipersuperfície RS Van Garten linear, né? Com bordo contido nesse, né? E por ser um produto simples, você tem bem menos hipóteses, né? E você obtém essa. E quando você compara com a mesma técnica, certo? Você não consegue obter como reproduzir a técnica fazendo a conta especificamente no caso, né, do não sai. Esse resultado aqui não sai como um corolário, né, do teorema. O próprio espaço euclidiano, né, quando M é igual a Rn, certo? E a gente vê que essa estimativa de altura ela é Sharp. Se você, por exemplo, no caso aqui, sigma mais o hemisfério sul, esfera euclidiana, você veja que a altura ela é realizada por essa estimativa. Então, a gente não consegue melhorá-la, certo? E ainda mais, se você compara com a estimativa anteriormente por Cheng e Rosenberg, né, no âmbito de produtos simples, novamente a nossa corresponde a, essa é a estimativa que eles tinham obtido, a nossa corresponde a um refinamento da deles, certo? Ok? Também fizemos menção a trabalhos prévios de Alias Dicey, de Hoffman, Delira e Rosenberg, que a nossa estimativa pode ser vista como extensão das obtidas, né, nesses trabalhos precedentes. E, finalmente, chegamos até os resultados do tipo semi-espaço, resultados de não existência. Bem, a gente primeiro estabelece o que vem a ser a superfície. Agora pensamos no caso completo, né? No caso de estimativa de altura, a gente estava abordando o caso compacto com bordo, e agora pensemos no caso completo, né? Pode ser até compacta sem bordo, está dentro desse âmbito, certo? E a gente diz que uma hipersuperfície, né, imersa nesse produto Oppenheimiano, né, está contida, mora num semi-espaço superior, respectivamente, num desses semi-espaços, para um certo A real. Isso é o que a gente espera, né? Certo? Mas formalização do conceito de semi-espaço. Semi-espaço vertical, né? Então, como dito lá no início, nos objetivos da apresentação, nós vamos utilizar uma versão adequada do princípio de Montreal para operadores do tipo traço, e a referência, esse excelente livro, né, do Alias, Mastrolia e Rigoli, né? E está aqui a versão que vai ser utilizada, né? É uma versão tanto técnica, essa função G tem que satisfazer, mas veja que, em particular, né, a G pode ser uma constante positiva, né? E aí você está meio que controlando por baixo a curvatura seccional da tua hipersuperfície, que é pressuposto completa, não compacta. E se você tem, então, um operador diferencial vinculado a um operador P, que é positivo semidefinido e tem traço, né? E sendo esse operador diferencial semielíptico, então você tem a validade do princípio de Montreal, né, para esse operador L. Né? Então, é essa versão que nós utilizamos para obter os nossos resultados do tipo. Então,
pressupondo essas 17 hipóteses aqui, a gente consegue estabelecer o nosso resultado do tipo semi-espaço, né, que é um resultado de não existência, né? Então, dada uma configuração análoga a que trabalhamos estimativa de altura, né, dada a hipersuperfície, só que agora completa, não compacta, RS Van Garten linear, né, orientada, two-sided, né? E se ela cumpre essas condições, né, novamente, a positividade do HS mais 1, né, a constante D vinculada, né, à combinação linear, né, de HR até HS, ela sendo maior, estritamente maior do que essa quantidade, que já apareceu lá nas estimativas de altura. Você também supõe uma limitação para esse quociente, né, derivada segunda da função ORP pela função ORP ao longo da sigma, né? Novamente, a existência do ponto elíptico para S maior ou igual do que 2, né? E supondo ainda, então, supondo essas limitações para supondo essa limitação para HR e para e o controle envolvendo essa mesma função G, uma função com as propriedades exigidas pelo princípio de Montreal, que vai ser aplicado, né? Então, você conclui que ou o supremo da função ângulo é estritamente positivo, ou ela, no caso, né, de θ ser menor ou igual do que zero, você conclui que ela não pode estar contida num semi-espaço superior. E, em particular, é o que a gente até mencionou, né? É uma obstrução topológica para a existência, né, de uma hipersuperfície RS Van Garten linear, cumprindo essas propriedades, obviamente, né? Porque, em particular, né, se uma tal RS Van Garten linear, cumprindo essas propriedades, existe, ela tem que ter pelo menos um fim indo para menos infinito, né? Esse fim você pode ver como uma parte dela que é homeomorfo a um cilindro, ou até difeomorfo a um cilindro, né? E ir para menos infinito, né? Ou ir para baixo com um fim para baixo, né? Significa dizer que a altura tem uma sequência ao longo da qual ela está indo para menos infinito, né? Certo? Então, ser bem breve mesmo, a ideia da demonstração é empregar o princípio de Montreal, a nossa configuração é para que possamos fazer isso, né? E supondo a existência, né, de uma tal hipersuperfície cujo sup de θ é menor ou igual do que zero, supondo por contradição a existência de uma sigma n, satisfazendo essas propriedades, você vai chegar a uma contradição com relação a essa segunda hipótese aqui, do controle de D. Né? A ideia básica é essa. Né? Um primeiro passo é garantir que a minha sigma ela vai estar nas condições exigidas para que se possa aplicar o princípio de Montreal, e para isso a gente faz um estudo da curvatura seccional dela, né? Faz a estimativa por baixo, certo? Como a gente está entrando com a hipótese de que essa quantidade é limitada, você ganha o controle da curvatura seccional que te possibilita, né, aplicar o princípio de Montreal, certo? Então, assumindo que o θ é não positivo, aí o sup também particular, né, menor ou igual do que zero, e supondo por contradição que ela está num certo semi-espaço superior, a gente faz o cálculo, considera esse operador LK+, que é uma combinação linear até ordem K dos LI, né, os LR, caso aqui LI, certo? E variando de 0 a K, que são operadores do tipo traço, né? E a gente consegue mostrar que eles são semielípticos com as hipóteses que foram assumidas e o sup dos traços desses PK mais vinculados a eles é limitado, né? Mas, na verdade, o operador que a gente vai considerar é essa combinação linear. Novamente está entrando aqui a hipótese de ser RS Van Garten linear, é a combinação linear desses LK+.
certo? E aí você tem um operador P+ associado, cumprindo a exigência para poder se aplicar o memorial para esse operador semielíptico, né? Então, vale o memorial para esse operador, né, no sentido de garantir a existência dessa sequência de pontos ao longo de sigma, e no caso aqui o operador atuando nessa função, que é a primitiva da função Lorper, composta com a função altura, certo? Por outro lado, para os operadores L, K+, nesse trabalho de Alias Impera Rigoli, eles já tinham calculado essa fórmula, então, e vale também o memorial para esses operadores. Logo, dessa fórmula, ao longo da sequência de memorial, a gente chega a esse resultado, né? E usando essa relação fundamental, trigonométrica, você chega a essa conclusão, que ao longo da sequência a θ vai para -1, certo? E, no final das contas, veja, ó, aqui só para ressaltar, né? A gente pegou essa fórmula já desenvolvida, nesse trabalho, já foi provada nesse trabalho, e jogamos na definição do nosso operador L+, certo? Para obter essa igualdade. E aí, trabalhando ao longo da sequência de memorial, né, a gente chega a essa desigualdade, né? No limite, o L mais de sigma de H atuando ao longo dessa sequência, no limite é maior ou igual do que zero, certo? Mas aí, em particular, a gente chega à conclusão que o D, constante vinculada à hipersuperfície, RS Van Garten linear, é menor ou igual do que a quantidade que estava como hipótese ela ser estritamente maior. Então, por isso que nós chegamos a uma contradição, certo? E aí concluímos a prova do teorema, né? Também vale a pena observar que com essa relação algébrica entre a norma do operador de Van Garten e as duas primeiras curvaturas, né, a curvatura média e a curvatura H2, a gente consegue reescrever o teorema anterior só controlando aqui o sup da norma do módulo, né, da curvatura média. Então, fica, em certo sentido, com a feição mais agradável, certo? Você recupera o resultado do tipo semi-espaço. E agora seria a apresentação dos resultados no âmbito lorentziano, né? Que você tem os análogos, né? Os correspondentes. É uma demonstração porque, inicialmente, eu estou listando aqui trabalhos, né? Que precedem os nossos, até que foram a motivação para esses nossos, envolvendo as RS Van Garten linear. E sendo sincero, assim, o trabalho que me motivou, em particular, a esse tipo de investigação, estimativa de altura, estudar a estimativa de altura, foi esse trabalho do Rafael Lopes. Foi o primeiro que realmente eu li com mais detalhes. É um trabalho excelente, muito bem escrito, e que me motivou em particular, na época de tese do doutorado, até fazer esse terceiro trabalho, né? E aí começar esse tipo de investigação, né? Mas tem esse trabalho do Montiel, que é específico no De Sitter, que é um modelo bem importante, né, de produto Orp em particular, né, de espaço-tempo GRW. Bem interessante, né? E, enfim, tem esse trabalho da Garcia Martins com a Impera, que já trabalha no GRW mais geral. E, por outro lado, lembra que no âmbito riemanniano a gente partiu de um controle, né, de curvatura seccional da fibra M para estabelecer nossas estimativas de altura, os resultados do tipo semi-espaço. No âmbito lorentziano, você tem um controle análogo, que até tem uma interpretação física, né, que, usando até a nomenclatura estabelecida por Alias e Colares, nesse
esse trabalho de 2007, corresponde a uma condição de convergência nula, né? A um sinal de campos de vetores do tipo luz, né? Nesse teu espaço-tempo. Mas, enfim, você vai ter os análogos dos resultados apresentados anteriormente, só que agora no âmbito dos GRW, né? Certo? E aí, como o tempo também já se esgotou, né? Eu só apresento. No caso lorentziano, tem uma peculiaridade, por isso que, além em certos momentos, você tem contas específicas, né? No riemanniano você está com funções trigonométricas, aqui você está com funções hiperbólicas. Nas estimativas aparece um termo que não se vislumbrava no âmbito riemanniano, né? Que a altura está em termos também de uma estimativa da função ângulo ao longo do bordo, né? Lembrando que aqui é um ângulo hiperbólico, certo? Mas, enfim, você pode adaptar as técnicas riemannianas para fazer esse estudo lorentziano, e aí você obtém, né? No caso quando o ambiente é o espaço, é o modelo, digamos, mais básico, lorentziano, que é o espaço de Lorentz-Minkowski, você tem uma estimativa, né, bem agradável, que você vê que ela é Sharp, porque quem vai desempenhar o papel das calotas esféricas, aqui no caso, são as calotas hiperbólicas, que vão realizar a nossa estimativa de altura para as RS Van Garten linear, né? Essas calotas hiperbólicas são um exemplo de RS Van Garten linear. E, finalmente, também, você obtém resultados do tipo semi-espaço, certo? Agora, trabalhando num ambiente GRW, ok? Aqui eu estou passando rapidinho, mas, enfim. As referências, os resultados que a gente apresentou estão contidos nesses trabalhos, né? Como eu disse, esses trabalhos fazem parte, compõem até a tese de doutorado do Eudes de Lima, certo? E publicado mês passado, até em colaboração com o professor Gervásio Colares, né? E esse terceiro engraçado é que foi publicado na semana passada, está bem recente, né? Que é o caso, né? Num caso de espaços produtos, que veio depois até da situação mais geral, foi publicado em 2018, a gente conseguiu ainda melhoras nos resultados, e outras aplicações que nessa situação mais geral a gente não conseguiu, que são medidas estimativas também, usando o princípio de reflexão de Alexandrov, do diâmetro externo, né? Essa técnica só, a priori, a gente só conseguiu aplicar em produtos simples, né? Porque as translações verticais, elas são isometrias, né? No ambiente, o mesmo não acontece em geral no produto óbvio, né? Então, por isso, isso justifica esse estudo particular que a gente fez, né? E muito obrigado.